Se a gente tem isso aqui, para a gente calcular, a gente poderia simplesmente tomar isso como dado de álgebra linear, mas vamos demonstrar aqui. Isso aqui é tranquilo pelo seguinte, ó. A vezes V não tem muito o que a gente fazer, isso é uma matriz vezes o V. Mas lambda vezes o V, esse lambda aqui é um escalar, não tem como a gente trabalhar muito bem com escalar e matrizes. Mas isso daqui, ó, por definição, se eu multiplicar esse lado daqui pela matriz I identidade, ou seja, a matriz do tipo 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, até o final, e a gente chega com 0, 0, 0, até aqui. Ou seja, é uma matriz cuja diagonal principal é igual a 1 e o resto é tudo igual a 0. Se a gente multiplica pela matriz identidade, não vai mudar absolutamente nada aqui. Mas agora, isso daqui vai ser uma matriz que a gente pode manipular. Então, diminuindo isso dos dois lados, a gente tem essa expressão aqui, que vai ser igual ao vetor nulo, certo? E como V é fator comum, a gente vai ter que A menos lambda I vezes V é igual ao vetor nulo. Como V é o vetor de constantes para a nossa solução do tipo E na lambda t, se esse vetor V for sempre nulo, as nossas soluções vão ser sempre as soluções triviais, ou seja, as soluções onde todas as funções são zero para todo t. Isso não é interessante para a gente. Então, a gente quer que V não seja o vetor nulo. Para isso acontecer, a gente nota que isso daqui, certo, é um sistema de equações cujas incógnitas são as coordenadas do vetor V. Se isso aqui é igual a zero, isso daqui tem que ter um determinante igual a zero. Por quê? Porque se esse determinante aqui for diferente de zero, isso aqui vai ter uma solução única que vai ser a solução trivial, porque esse lado direito é formado só por zeros. Então, como a gente não quer isso, a gente vai exigir então que o determinante dessa matriz A menos lambda I seja igual a zero. E essa aqui é a condição para a gente obter os autovalores dessa matriz A daqui. O que vai acontecer com isso? A gente obtém aqui os lambdas, certo? Que podem ser mais de um, vão ser n diferentes, no caso da dimensão n, certo? Então a gente vai obter cada lambda e vai obter o autovetor associado a cada um desses lambdas, e com isso a gente consegue formar cada uma das n soluções que a gente precisa. No final, a gente pode somar todas elas, porque todas são soluções do sistema homogêneo de equações. Então, como é homogêneo, a gente pode somar as funções, que a soma delas ainda vai continuar sendo uma solução. Então, esse é o nosso procedimento. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, esse daqui é um sistema de equações que a gente pode obter dependendo do problema que a gente estiver resolvendo, certo? E é um sistema de equações da forma que a gente está trabalhando até agora. Então, para a gente usar o que a gente está vendo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava vendo antes. A gente define, certo, uma função vetorial desse tipo aqui, e a gente faz toda aquela transformação que a gente estava fazendo antes. Então, pegando esse sistema e escrevendo na linguagem matricial, a gente vai ter que x derivado é igual a matriz de coeficientes, que é 2, 1, 1, 2. Então vai ser isso daqui, que multiplica o nosso vetor, x. Isso aqui é o que a gente quer resolver. Como que a gente faz isso? Bom, a gente viu que a gente vai tentar soluções desse tipo aqui, ó. V vezes E na lambda t. E a gente viu que uma condição necessária e suficiente para a gente ter isso aqui é que lambda seja um autovetor dessa matriz aqui, que a gente chamou antes de matriz A. Então, como é que funciona isso, né?
Vamos aplicar aquela definição primeiro, né? Quem que era aquele termo que a gente queria calcular o determinante, né? Era A menos lambda vezes a matriz identidade. O que é isso aqui? O A é 2, 1, 1, 2. Lambda é um escalar lambda. E a matriz identidade é simplesmente a matriz formada pela diagonal principal igual a 1 e o resto tudo igual a 0. Multiplicação de escalar por matriz, a gente multiplica todas as coordenadas pela escalar, né? Então fica aqui lambda, lambda e o resto 0. E subtraindo também coordenada a coordenada, a gente vai ficar com 2 menos lambda, 1, 1 e 2 menos lambda novamente. A gente quer que o determinante disso aqui seja nulo. O que a gente faz então? Determinante disso aqui tem que ser igual a 0. Então, cálculo de determinante, matriz 2 por 2, diagonal principal esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter 2 menos lambda vezes 2 menos lambda, que é 2 menos lambda ao quadrado, menos 1 vezes 1, que é 1. Isso daqui tem que ser igual a 0. Daqui, o que a gente conclui, né? A gente vem que isso daqui ao quadrado é igual a 1, então o que tem dentro dos parênteses vai ser igual a mais ou menos 1. Daqui, a gente tira que o lambda vai ser igual a 2 mais ou menos 1, ou seja, o lambda pode ser 3 ou 1. Então a gente obteve dois valores de lambda aqui. Então vamos trabalhar com eles. A gente tem lambda 1 igual a 1, por exemplo, e lambda 2 igual a 3. O que a gente precisa fazer para cada um dos autovalores? A gente precisa obter o autovetor associado a ele. Lembrando que autovetor, não existe um autovetor. Qualquer autovetor que a gente obtenha e multiplique ele por um escalar, continua sendo um autovetor. Porque essa é justamente parte da definição de autovalor e autovetor, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente sabe, né, que A vezes um vetor que eu vou chamar de V1 aqui, que é o vetor associado o autovetor associado ao autovalor 1, é igual a lambda 1 vezes V1. Essa aqui é a definição de autovalor e autovetor, certo? Então, a gente tem que isso daqui, como o lambda 1 é igual a 1, isso aqui é igual a V1. Então, o que acontece aqui? A gente pode escrever o V1 dessa forma aqui, ó. A1 e A2. É um vetor de constantes. Então, isso daqui é o nosso V1, certo? A gente sabe que isso daqui tem que ser igual a A vezes o V1. Então, o que vai acontecer? O A ele é igual a 2, 1, 1, 2, vezes, então, A1, A2. Isso daqui é 2A1 mais A2. E aqui, então, é A1 mais 2A2. A gente tem essa relação daqui. Então, daqui, a gente tira que A1 é igual a 2A1 mais A2. E A2 é igual a A1 mais 2A2. Como a gente quer um autovetor, a gente pode simplesmente impor uma das componentes. Então, vamos supor que A1 seja igual a 1. Nesse caso, a gente tem que 1 é igual a 2 mais A2. E aqui embaixo, A2 é igual a 1 mais 2A2. O que acontece aqui? A gente vai ficar com, dessa primeira equação aqui, a gente vai ficar que A2 é igual a menos 1. E aqui vai dar na mesma, porque a gente simplesmente forçou que a primeira coordenada fosse igual a 1.
porque a gente quer um autovetor só, porque qualquer múltiplo escalar dele vai continuar sendo um autovetor. Então não tem problema fazer isso. Para o caso que A1 é igual a 1, a gente chegou que o V1 é igual a 1 e menos 1. Então, 1 menos 1 é um autovetor da nossa matriz A associado ao autovalor lambda1 igual a 1, certo? Vamos obter o autovetor associado ao autovalor lambda2. Nesse caso daqui, a gente tem então que, por definição de autovetor e autovalor, a gente tem que lambda vezes o segundo vetor de constantes é igual a lambda2 vezes ele próprio, que é igual a 3 vezes o V2, por definição, certo? Então, chamando isso aqui de, por exemplo, isso aqui vai ser 3 vezes, né? Um A3 e um A4. O que a gente obtém daqui? Bom, isso daqui é 2, 1, 1, 2, que é a matriz A, vezes o nosso V2, que é A3, A4. Por definição, né, isso daqui é 2A3 mais A4, e aqui é A3 mais 2A4. Forçando novamente que o A3 seja 1, o que a gente obtém? A gente tem que 3 é igual a 2 mais A4. A gente nem precisaria escrever a outra, mas é bom para verificar, né? Então aqui seria 3A4 igual a 1 mais 2A4. Dessa aqui a gente tira que o A4 tem que ser igual a 1. E aqui, bom, dá na mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa, porque a gente simplesmente forçou uma das coordenadas a ser algum valor. Então a outra tem que ser consistente nas duas equações. Então, o segundo autovetor é igual a 1 para 3 e 1 para 4. Então o que a gente chegou? A gente pegou os dois autovalores, que foram 1 e 3, e a gente obteve os dois autovetores associados. E com isso a gente tem a solução total. Como é que ela fica? Então, isso é o que a gente chegou até agora. A gente tem que o autovalor 1 tem o autovetor associado 1 e menos 1, e o autovalor 3 tem o autovetor associado 1, 1. Como a gente supôs que as soluções são dessa forma daqui, e a gente chegou em dois vetores possíveis, dois autovetores possíveis, porque são dois autovalores, então a solução geral é simplesmente a soma das duas, ponderada por quaisquer duas constantes, ou seja, a solução, novamente, é uma combinação linear de todas as soluções linearmente independentes, como a gente já estudou até agora. Então, como é que seria a nossa função total? É simplesmente uma constante, C1, combinação linear, de V1 vezes E na lambda 1t, mais C2 V2 E na lambda 2t. Escrevendo explicitamente, o que vai dar isso aqui? A gente tem que C1 vezes 1 menos 1 E na t, mais C2, 1 vezes E na 3t, é a solução que a gente procura. Escrevendo ainda mais explicitamente, lembrando que o x é igual a x1, x2, o que a gente tem aqui? A gente tem que isso daqui é C1 E na t, mais C2 E na 3t, e o cara de baixo é igual a menos C1 E na t, mais C2 E na 3t. Então, se a gente quiser escrever separadamente, x1 de t é igual a C1 E na t, mais C2 E na 3t,
enquanto x2 de t é igual a menos essa mesma constante daqui de cima, mais C2e na 3t. E essa daqui é a solução para o nosso sistema de equações diferenciais. Notem como esse método daqui, ele se generaliza muito fácil, apesar de não ser computacionalmente muito tranquilo, porque conforme a gente vai aumentando o tamanho das matrizes, portanto dos sistemas, os determinantes ficam mais difíceis de calcular. Esse método aqui, ele tem a vantagem de ser bem genérico, certo?